Falar agora sobre a dívida do São Paulo com os atletas, com os próprios jogadores do São Paulo. Essa é uma preocupação grande do torcedor do São Paulo, especialmente às vésperas da decisão. Queria contar para vocês que as dívidas estão praticamente zeradas, informação que me foi confidenciada por uma pessoa super importante do Tricolor. Só para contextualizar, em junho, São Paulo devia 3 meses de direitos de imagem aos atletas. O que são os direitos de imagem? Os clubes de futebol no Brasil pagam, em geral, metade do salário em carteira, registrado, e a outra metade em direito de imagem. Por que isso? Porque paga-se menos imposto em relação ao direito de imagem e o atleta também tem menos desconto. Então, é a fórmula que se encontrou para que o atleta receba mais dinheiro e para que o clube pague menos imposto. Levando em consideração que o São Paulo tenha todos os seus jogadores recebendo 50% em carteira, 50% em direito de imagem, só para a gente fazer um cálculo básico de qual pode ter sido a dívida do São Paulo. O Tricolor tem afirmado que a sua folha hoje gira na casa dos 13, 14 milhões de reais, especialmente depois das chegadas do Rames e do Lucas Moura. Vamos trabalhar com 14 milhões. Se metade dessa folha equivale ao valor do direito de imagem, eram 7 milhões de reais de pendência. 7 vezes 3, estamos falando de 21 milhões de reais. O São Paulo chegou em algum momento a dever para os seus atletas 21 milhões de reais. Com as classificações para a final da Copa do Brasil e semifinal da Sul-Americana, quartas de final da Sul, o São Paulo caiu para a LDU, mas com direito a arrecadações muito fortes nos jogos contra Palmeiras, Corinthians e LDU, o São Paulo viu uma entrada boa, importante de dinheiro e praticamente zerou essa dívida. A frase que eu ouvi da minha fonte é, abre aspas, essa dívida já está quase zerada, falta bem pouco. Eu perguntei qual a cifra que falta, a pessoa falou que é uma grana bem pouco representativa, que vai ser totalmente zerada com a receita da partida contra o Flamengo, jogo de volta marcado para 24 de setembro, é quando o São Paulo espera arrecadar cerca de 16 milhões de reais com bilheteria, os ingressos foram todos reajustados, seria de longe a maior arrecadação da história do São Paulo num jogo no Morumbi. Esse recorde pertence a São Paulo e Corinthians, quando 8 milhões e meio de reais brutos entraram nos cofres do Tricolor. Boa notícia para o São Paulo, que vai para as finais da Copa do Brasil sem pendências ou quase sem pendências com seus jogadores. Só para completar, título da Copa do Brasil assegura um prêmio pago pela CBF de 70 milhões de reais. Se o São Paulo for vice, fica com 30 milhões, uma diferença de 40 milhões de reais.